Boa tarde, 2 da tarde da quarta-feira, nós nos encontramos aqui num programa orientado para o investidor de longo prazo, o programa Fundamentes. E hoje vamos fazer num formato um pouco diferente. Geralmente eu entrevisto alguém, hoje eu vou ser o entrevistado. E quem veio me entrevistar hoje é o João Sandrini. João Sandrini é editor-chefe do... Não, já fui editor-chefe, eu sou o gerente de cursos do Infomoney. Ah, legal. Nos conhecemos faz tanto tempo e hoje eu convidei o João Sandrini, que é um executivo de longa data do Infomoney, para debatermos as coisas que estão acontecendo no mercado financeiro. Então, João, faço o convite aí para você me entrevistar. Legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer aqui estar novamente com vocês. Antes eu fazia o programa com o Thiago Salomão, mas agora parei de fazer o programa com ele lá da carteira Infomoney. E estou conhecendo o estúdio do Infomoney hoje, na verdade. Já estamos com o estúdio novo aí há pouco mais de 1 mês e meio, talvez 2, e é a minha primeira participação. A minha ideia aqui era conversar com o Thiago Reis sobre a queda das bolsas americanas, nas últimas semanas. A gente vem aí de um período de volatilidade elevada, eu acho que pelo menos aí há 1 mês e meio lá fora. E ontem tivemos aí grande queda do petróleo, enfim, muito temor de desaceleração da economia americana contaminando o mercado financeiro. Qual que é a sua visão sobre isso, Thiago? Bom, a minha visão é que começam a surgir algumas oportunidades interessantes para o investidor de longo prazo na bolsa. Estou em qual câmera? Estou nessa aqui. Na bolsa americana, né? A bolsa brasileira deve ser uma das bolsas que mais se valoriza no mundo esse ano, em moeda local, não em dólar, mas em moeda local, o que faz com que para o investidor de longo prazo, talvez o gap finalmente surgiu para quem quer ter uma exposição fora, A gente viu uma queda mais acentuada ainda nas empresas de tecnologia, e muitas vezes as empresas de tecnologia são associadas a investimentos de risco, João? Eu acho que as empresas que têm representatividade hoje são empresas que mostraram que não são tão arriscadas quanto eram as empresas .com de 20 anos atrás. Quando você analisa uma empresa como o Google, poucas empresas têm uma tão baixa volatilidade de lucros. É um serviço que quase é utilizado como água ou água encanada ou luz, porque virou um serviço do dia a dia das pessoas, o uso do Google. Eu não me imagino vivendo um dia sem usar a internet e sem transitar pelo Google. E a mesma coisa com o meu celular, que o adulto médio dizem que aciona o iPhone da Apple 150 vezes por dia, ou com o Facebook, que nunca teve tanta audiência. Então, essas empresas são empresas de verdade, que têm receita de verdade, lucros de verdade, pagam impostos de verdade, geram empregos de verdade, e são empresas que, no meu entender, crescem acima da média. No último trimestre, a média dessas empresas deve ter crescido pelo menos umas 5 vezes a média do S&P 500. A rentabilidade delas é pelo menos 2 a 3 vezes superior do S&P 500 quando a gente mede pelo ROI. São empresas que, no meu entender, são menos arriscadas do que a média. Eu sei que alguns vão discordar de mim, mas são empresas que têm um balanço sólido e têm uma baixa volatilidade de earnings. Eu prefiro ser acionista de Google do que ser de GE. E ao mesmo tempo, quando a gente analisa os múltiplos dessas empresas, após essa queda, várias dessas empresas começam a ser negociadas até com desconto em relação à média do mercado americano. Você começa a ver Apple ser negociada a 14, 15 vezes lucro. Se você tira o caixa dela, que praticamente não gera lucro financeiro, porque os juros lá é muito baixo, a gente vê uma empresa tradando aí na casa de 12 a 13 vezes lucro. São poucas empresas no Brasil que você vai conseguir encontrar nesse preço, a 12, 13 vezes lucro, que tem a lucratividade e a geração de caixa que a Apple tem. Não, Thiago, eu concordo contigo aí 100% que é diferente da época do estouro da bolha da Nasdaq, que tinha muita empresa que dava prejuízo, não gerava caixa para o acionista e tradeava lá 200, 300 vezes ali o resultado, o EBITDA. Agora, será que dessa vez aí não tem uma diferença importante que o que o mercado questiona muito mais é menos o preço, tá caro ou tá barato essas empresas aí, Facebook, Amazon, e o mercado enxerga que são empresas resilientes. Então quando se fala que a Amazon decepcionou, mas você vai olhar lá e o lucro cresceu 30%, Ou a receita cresceu 30%, não é uma enorme decepção ao longo de um ano você
crescer 30% quando você é uma empresa do tamanho que tem a Amazon, né? Mas, então, será que o que o mercado está questionando não é que a desaceleração da economia mundial ela pode estar muito próxima, e a gente já vê alguns sinais ali, principalmente na China e na Europa, e que isso em algum momento vai respingar nos Estados Unidos, nas empresas americanas e na Bolsa Americana? Certamente uma desaceleração ela impacta o crescimento. Eu acho que hoje, após essa realização, várias das grandes empresas já começam a ser negociadas a múltiplos interessantes, às vezes até abaixo da média histórica, né? Então, eu citei as empresas de tecnologia, mas poderia estar falando de JP Morgan, poderia estar falando dos bancos como um todo, de Disney, de BlackRock, empresas que são interessantes, rentáveis, empresas que têm, em alguns casos, centenas de anos, como no caso do JP Morgan de bolsa, tradando ali já em linha com a média histórica. Uma desaceleração pode fazer até ter um efeito interessante até do ponto de vista da remuneração acionista. Menos crescimento, mais retorno de capital ao acionista. É importante a gente lembrar que as empresas americanas hoje têm $1 trilhão, exatamente isso, 1 trilhão com T, de programa de ações em recompra autorizada. Não necessariamente vão executar, mas é o maior plano de injeção de capital para o acionista através de recompras de ações da história da humanidade. Obviamente que é liderado por algumas empresas importantes, como o caso da Apple, que só no último trimestre comprou aí na casa de 20 bilhões de dólares. A própria Berkshire Hathaway, que em toda a sua história nunca recomprou suas ações, começou a recomprar, ainda que de maneira tímida, acho que foi 1 ou 2 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro para a gente, mas para o tamanho da empresa ainda não é relevante. Então, as próprias empresas, no meu entender, têm caixa, têm interesse e têm autorização, inclusive, para entrar com esse dinheiro e serem compradores de suas ações. A gente está falando da Apple, não é à toa, porque é uma empresa relevante no SP500, ela representa ali, acho que 4 ou 5% da participação de mercado. Quando você tem uma empresa como essa, que tem o Buffett comprando todo o trimestre, e o programa de recompras ativo, eu acho que em algum momento, e as cotações baixas, em algum momento o mercado vai encontrar algum suporte, né? A gente cita o exemplo da Apple, mas eu acho que isso vai acontecer de maneira generalizada no mercado. Tem esse 1 trilhão em recompras, né? Mas também acho que é importante lembrar que tem um balanço do Fed hoje que tem 4 trilhões, né, de dólares, o tamanho do balanço do Fed antes da crise de 2008 era de 1 trilhão. Então teve essa expansão de liquidez ali que o Fed em algum momento ele vai ter que trazer esse dinheiro de volta, né? Ele vai ter que revender os títulos tanto do Tesouro Americano quanto os títulos de bancos e de empresas que ele comprou na época lá para dar suporte para a economia e injetar liquidez no sistema. Ele também uma hora ele já vem fazendo isso bem gradualmente. Ele vai ter que tirar esse dinheiro ali do mercado, e no momento ali de alta de juros ali que também tende, né, a reduzir a liquidez no mercado de ações, ele pode tornar o clima meio instável. Então minha pergunta é, quão seguro assim, você se sente nesse momento assim, para, como analista, indicar compras de ações americanas? Para quem tem uma visão de longo prazo, eu não tenho dúvida que em 10, 20 anos essas ações vão estar valendo mais do que valem hoje na média. Óbvio que pode ter um problema pontual aqui e ali, mas quem comprar uma carteira dessas boas empresas geradoras de caixa, algumas dessas que eu citei, eu acho que não tem muito problema no longo prazo. Essa questão que você citou do Fed, eu acho que desde a crise de 2008 a gente vê um movimento que o Fed ele é muito, como é que eu posso usar a palavra aqui, muito preocupado com os movimentos de mercado. Então, eu acho que qualquer movimento mais negativo, como que nós tivemos aí no último mês, que coincidiu com a eleição do Partido Democrata na Câmara, qualquer movimento nesse sentido tende a ser acompanhado de um freio na alta de juros ou eventualmente em retornar ao mercado esse capital que foi adquirido lá atrás. Então eu acho que e não é só o Banco Central americano, a gente vê esse movimento no Brasil também, né? O Banco Central no Brasil sempre foi preocupado com a moeda, menos com o mercado de capitais, mais com a moeda no caso brasileiro, e isso acontece também no BCE, acontece no resto do mundo. Existe uma preocupação dos bancos centrais de fazer de maneira gradual
esse movimento de retirada dos estímulos para que não machuque a confiança do investidor e principalmente do consumidor. O Banco Central, concordo contigo, me parece ter essa visão, tá? O Fed tem essa visão e ele tem que ser, né, o que vai dar uma freada na economia quando ela acelera demais, né? E quando desacelera demais também o contrário, ele tem que injetar estímulo na economia, concordo contigo. Agora tem um outro fator que eu acho que o mercado está olhando muito, que é o fator Trump, né? E aí ele é um cara que parece não ter muito essa visão, né? E hoje em dia um ponto que gera muita atenção no mercado nos Estados Unidos e na China é as barreiras comerciais que ele está impondo, né, contra a China. E parece que as negociações não têm levado, né, a nada de concreto, né? Cada vez se coloca mais barreira, se ameaça colocar mais barreira, e eles fazem reuniões e nada de prático acontece, né? E isso contribui para gerar essa tensão, porque hoje, apesar dos Estados Unidos ser a maior economia mundial, quem mais contribui para o crescimento mundial é a China, né? Porque enquanto a China cresce 6,5%, os Estados Unidos cresce 2,5%. Então, no final das contas, quase 30% do crescimento mundial ele vem da China. Então, se a China freia, pode vir aí um movimento ali de realização que seria muito maior, né, nas bolsas que a gente viu até hoje. Então, a pergunta é, como lidar, né, com um Trump ali tendo esse tipo de atitude, né, como presidente da maior economia do mundo, e até que ponto isso representa um risco para o investidor, para o patrimônio dele que está alocado em renda variável? Bom, eu acho que é uma questão muito ampla e vai impactar cada empresa de uma maneira diferente, né? Uma empresa como o Google ou o Facebook, que não tem muitas receitas, aliás, não tem nada de receita vindo da China, não faz tanta diferença. Uma empresa como o JP Morgan não faz tanta diferença. Agora, uma empresa como o McDonald's, como a Apple, tem empresas que têm operação na China maior do que é nos Estados Unidos, né? A Yum Brands, que é dona do KFC, mas obviamente que é uma operação local lá. A barreira alfandegária talvez bata mais no crescimento do chinês do que propriamente na operação em si, né? Então bate mais no potencial de crescimento. Tem que ser analisado caso a caso. Às vezes pode até ser positivo. Por enquanto, para a economia brasileira foi até positivo, porque a valorização da soja no Brasil ela ocorreu. Ao contrário dos Estados Unidos, acho que foi a primeira vez que eu me lembro de ter a soja no Brasil subido e a soja dos Estados Unidos caído de maneira vertical, porque esse negócio de barreira alfandegária fez com que os compradores chineses viessem mais para o Brasil. Então, é muito no caso a caso. E quando a gente analisa um pouco o que está sendo discutido, de certa forma, é o capitalismo em si, assim, porque, de certa forma, essa é uma herança também que nossos governos antigos fizeram, que foi ter ajudado a China a entrar no OMC. E a China, ela tem uma série de qualidades, mas ela tem vamos dizer assim, um desafio em competir, que esses caras eles não competem de igual para igual, não é livre mercado, é concorrência desleal em muitos casos. Você tem uma empresa como a Foxconn, que recebe injeção de capital de banco, os BNDES deles lá, que opera com margem zero e ainda opera com uma mão de obra que seria questionável os métodos de trabalho no mundo ocidental, né? Os índices de suicídio são muito altos lá. Então, eu acho que tem que ter uma certa discussão do que é livre economia e do que é concorrência desleal. E eu acho que muitas das práticas que são feitas na China poderiam ser caracterizadas como concorrência desleal. E o Brasil teve sua parte de inserir a China ali. Foi mais uma das heranças malditas dos governos anteriores. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo com essa visão, mas essa é uma visão que eu tenho. Sou a favor do livre mercado, não sou contra a concorrência desleal. Que acho que o Brasil está ganhando muito com essa integração com a China, né? Se você pegar o superávit comercial do Brasil com a China, é equivalente a todo o superávit comercial do Brasil, né? Se você parar de fazer comércio com a China, o superávit brasileiro some, né? Então, nós produzimos o que eles compram, né? Mas o meu ponto acho que seria mais em relação ao que você falou no começo, pode pegar algumas empresas mais fortemente e não pegar outras empresas, né? Só que quando você começa a ver o que aconteceu nas últimas grandes crises financeiras mundiais, você pega o estouro da bolha.com, você pega a crise do subprime, você pega a crise de 29,
o que vai acontecendo? Vai acontecendo, né, alguns eventos que deixam o mercado meio em choque, vamos dizer assim, que levam, né, a uma paralisação do crédito, e aí quando a maré baixa a gente vê quem que tá nu, né, e a gente acaba vendo, né, que o problema que começou localizado, né, numa empresa, num segmento específico, ele acaba se alastrando para todo mundo e todo mundo é afetado. Então, dando o exemplo, né, de 2008, o que aconteceu foi um problema bancário, né, os bancos emprestaram demais para construção, para compra de casas, inclusive para gente que não tinha renda, né? E quando aquele problema, né, ficou claro que aquele problema ele era muito maior do que se imaginava e ele afetava demais, né, todo o sistema bancário americano, né, esse problema acabou se alastrando por toda a economia. Você pega na crise de 29, foi a mesma coisa, né, um grande conglomerado britânico quebrou. Ou você pega em 2001, porra, teve a Enron, depois teve, porra, aquelas empresas da Nasdaq lá que não valiam nada mesmo, então sendo negociadas por bilhões, e aquilo, né, se alastra e acaba tendo um efeito no mercado que a bolsa corrige 30%, 40%, né? Tudo bem, já se previu isso talvez centenas de vezes nos últimos 9 anos e não aconteceu, a bolsa subiu sem parar. Mas como é que o investidor tem que olhar e como é que sinais ele vai ter que enxergar para saber que, pô, agora é a hora que realmente vai ter uma correção mais acentuada ali? Eu acho particularmente muito difícil fazer qualquer análise macro. Eu acho que poucas pessoas conseguem acertar de maneira recorrente a análise macro. Eu prefiro analisar casos individuais. Então, quando eu analiso o Google, por exemplo, eu vejo uma empresa que, independente de crise ou não, e foi uma empresa testada em 2008, ainda assim ele conseguiu crescer lá, porque as pessoas cada vez mais passam tempo na internet, as pessoas usando mais mobile usam o serviço do Google além do tempo que estão em casa usando desktop. É uma empresa que tem 100 bilhões de dólares em caixa, que é um serviço que eu julgo que é fundamental, que ela é monopolista e que eu não vejo sequer concorrentes tentando conquistar a posição dela, né? Os concorrentes já jogaram a toalha, eu acho, o Bing, o Yahoo. Sim. Não vejo. Então eu gosto muito de analisar o caso a caso. Eu acho que uma empresa como essa tem capacidade de superar qualquer crise, né? Vai ter alguma crise nos próximos 20, 30 anos, com certeza. Mas empresas como essa, com essas características, vão criar valor para os seus acionistas ao longo do tempo. Eventualmente vai ter uma crise ali, vai perder um outro cliente, um anunciante às vezes corta budget numa crise, mas ao longo do tempo, conforme as pessoas vão cada vez mais usando a internet, os anunciantes estão migrando seus budgets para a internet, é uma empresa que tende a ser uma das vencedoras. Essa é a minha análise. Eu prefiro fazer muito mais análise caso a caso. Eu tenho certeza que essa empresa vai estar blindada com qualquer tipo de... Daí é uma questão de timing, né? Eu acho que nesse preço já vale a pena. Tá. É interessante lembrar, pessoal, que a estratégia do Buy the Dips, né? Corta pra mim aqui, Gabriel. Ô, Matheus, corta aqui pra mim, cara. Essa estratégia ali do Buy the Dips, ela funciona realmente nos Estados Unidos. Então, o cara que pega e compra, né, o fundo, vem ações boas e cai pra caramba, e o cara vai lá e entra na Bolsa Americana comprando tudo, essa estratégia sempre funcionou muito bem nos Estados Unidos, porque à medida que o tempo passa, a Bolsa ela sempre, né, alcança um patamar, né, na década seguinte maior do que ela alcançou na década atual. Só que no Brasil isso nem sempre funciona, né? Então você pega as ações que eram negociadas no Ibovespa quando teve a primeira composição do índice, provavelmente não deve ter sobrado nada ali, né? Talvez Vale, Petrobras, nem sei se tinha Vale na época, mas talvez não tenha sobrado nada. E um banco da época, e muitas empresas tenham quebrado. E aí, pô, em casos mais recentes você pega uma OGX da vida e tal. Você vai buy the dips na OGX, você perde tudo no final, né? Então é um país ali que tem que ter mais cuidado. Agora, Thiago, então, se você tivesse que comprar 3 ações dos Estados Unidos, cara... Nossa, deu uma cãibra aqui. Se você tivesse que comprar 3 ações dos Estados Unidos, o que você compraria, cara, para ter uma estratégia bem sucedida? Assim, vamos pegar 3 empresas de 3 setores um pouco diferentes, tá? Eu citei o Google, poderia ser o Google representando o setor de tecnologia. Eu gosto muito da BlackRock, a gente estava falando no almoço, é uma empresa que ganha dinheiro com FIIs, vendendo fundos de ETF, né? É uma empresa que talvez as pessoas não conheçam no dia a dia, mas é uma empresa muito bem sucedida, é uma das maiores gestoras de capital do mundo, ela administra aí por volta de 6 trilhões de dólares. A XP estava comemorando 100 bilhões de reais, né? Então de parabéns, mas imagina só o tamanho
que tem a BlackRock, 6 trilhões de dólares, algumas centenas de vezes mais do que as maiores empresas do Brasil, né? Então é uma empresa que se beneficia muito da escala, é uma empresa que tem tecnologia mais avançada e a gente acredita que vai estar sempre ganhando market share, mesmo porque o mercado de ETF tem ganhado cada vez mais relevância por conta da dificuldade que se cria alfa e cada vez mais a conscientização por parte dos investidores da vantagem desse produto, né? Cada vez mais investidor institucional e também os investidores pessoas físicas. E a Disney? A Disney é uma empresa interessante, cada uma dessas empresas aí tradando com desconto em relação à média da Bolsa Americana, talvez o Google um pouquinho de prêmio, mas cresce mais e tem um ROI melhor, e a Disney é uma empresa que está no segmento de entretenimento, que eu acredito que vai crescer mais do que PIB, tem uma rentabilidade muito alta, eu acho que eles ainda não se apropriaram de todos os ganhos que podem ter das aquisições que fizeram, fazendo mais parque, fazendo mais produtos de ticket mais elevado para Star Wars, etc., inclusive os ativos da Marvel, e tem uma oportunidade grande no digital de quem, enfim, ganhar market share do Netflix. Eu acho que eles têm, a gente estava falando de LTV, eu acho que eles têm capacidade de ter um LTV maior que o Netflix e por conta disso eles têm capacidade de fazer mais upsell, etc. E por conta disso vão ter mais capacidade de anunciar do que o Netflix. Então essa é a cereja do bolo, né? Uma empresa que tem alta rentabilidade, opera num segmento que eu acho que vai crescer mais do que PIB, que é entretenimento. Nos Estados Unidos, quando a renda aumenta, o camarada não gasta mais em comida como é na África, né? O camarada gasta mais em itens de luxo, viagem, entretenimento, e a Disney tem o melhor portfólio que existe em entretenimento no mundo. Então eu gosto muito dessa empresa, uma empresa extremamente bem administrada, uma empresa extremamente rentável, uma empresa que paga um dividendo ok, não é muito alto, mas um dividendo ali na casa dos 3%, que é bom, e é uma empresa que tem mostrado aí um histórico de crescimento excelente. Só no último trimestre cresceu 12%, nada mal para um crescimento em dólar numa empresa do SP500, né? Então eu gosto muito dessas 3 empresas, Sandrini. Legal, pessoal. Então, conclusão, deixa um pouquinho de dinheiro separado ali, caixa mesmo, fundo DI, e caso, né, a gente esteja equivocado, caso a Bolsa Americana continue rolando a ladeira e ficando cada vez mais barata, aí sim botar esse dinheiro aí para trabalhar, comprando boas empresas aqui. O Thiago recitou 3, Alphabet, Disney e BlackRock. É isso aí. Valeu, pessoal.